Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratan Nogueira do Vida e Performance. Antes de começar esse vídeo, peço para que você se inscreva aqui no canal, dê um like e ative a notificação para acompanhar nosso conteúdo. Hoje estou aqui com o meu primeiro convidado, que é o nutricionista Jefferson Gonçalves. Beleza, Jefferson? O Jefferson se especializou em nutrição esportiva, mas vamos tratar aqui sobre os principais mitos que cercam a nutrição em geral. Eu procurei o Jefferson no momento que eu havia estagnado no desempenho tanto da corrida de rua como na hipertrofia muscular. Ele me ajudou muito no planejamento alimentar, visando melhorar a minha performance nos treinos. Aliás, recomendo sempre a todos procurarem ajuda profissional. Vamos para as perguntas? Jefferson, na sua opinião, por que as pessoas estão deixando de consumir glúten ou lactose sem ter qualquer tipo de intolerância? Então, Bira, sobre essa questão da intolerância, tanto à lactose quanto ao glúten, é uma coisa muito séria. Só que, na minha opinião, essa questão das pessoas cortarem sem ter intolerância é mais uma questão de moda. Tem muitas pessoas influentes nas redes sociais que postam algo sobre emagrecimento, principalmente na atualidade, tirando glúten, tirando lactose, e a indústria acaba ganhando com essas pessoas, né? Aproveitam ali que tem um público que não é o público que realmente precisa disso, e faz um marketing em cima desse público, e as pessoas, por meio de influências, consomem aí alimentos sem glúten e sem lactose. Os meus pacientes, meus clientes, que não tem nenhum malefício, né, intolerância ou alergia, consomem naturalmente. Isso até é um fator econômico. As pessoas que utilizam, realmente que têm intolerância, têm um custo muito alto no seu cardápio, na sua alimentação diária, porque esses produtos, né, os preços são um pouquinho acima do que o normal. E a pessoa que não tem nenhum tipo de problema de saúde sobre a intolerância, acaba tendo um custo maior por conta do emagrecimento. Só que quando ela começa a procurar um profissional e ele esclarece sobre isso, que não tem necessidade dela estar tirando, ela vê que os benefícios, são muitos benefícios na verdade, né? A questão do leite, principalmente, que é a intolerância à lactose. O leite é diversos nutrientes ali, mas de um modo geral, eu acho que é mais questão de moda e marketing da mídia, de indústrias, né, que aproveitam esse momento para poder estar ganhando em cima sobre esse cliente, né, essas pessoas que não têm intolerância. E eu confesso para você que numa oportunidade anterior, numa outra consulta, né, com nutricionista, que havia abolido praticamente o leite, eu particularmente sentia muita falta e assim, a recuperação muscular parecia mais tardia para mim. O leite tem esse poder, não tem? Tem por conta das proteínas, minerais, tem ali, vitaminas, etc. Então, a pessoa que fica sem o glúten ou a lactose durante muito tempo, pode ser que gere realmente a intolerância. Aí essa pessoa vai ter intolerância realmente, vai ter que viver com isso pro resto da vida. E quem não sabe, na prática, o que é ser intolerante a glúten, eu tenho uma cliente que, se você cortar o pão com uma faca e ela utilizar essa mesma faca, ela sofre muito com isso. E as pessoas não têm essa noção, ficam por conta de moda, né? Mas não têm a noção do que é realmente sofrer com a intolerância ao glúten ou à lactose. Perfeito. Jefferson, eu vou fazer outra pergunta. Se o nosso corpo precisa de energia para as funções vitais básicas, por que o carboidrato, que é um macronutriente responsável pela geração de energia, virou o vilão da dieta das pessoas? Então, Bira, sobre essa questão de retirar o carboidrato, né? Como você falou, o carboidrato é o principal formador de energia do nosso corpo, né? Tem as gorduras, tem também as proteínas que são transformadas em energia, mas o organismo, quando quer alguma coisa rápida, energia rápida, ele utiliza o carboidrato como via principal. E o low carb, conhecido, que é retirar, né, baixo consumo de carboidratos, veio desde a pré-história, né? Naquela época ficava muito tempo caçando e as pessoas que viviam ali ficavam um período longo sem o carboidrato. Então, essa questão do low carb hoje já é, na verdade, muito antiga, né? Ultrapassada, exatamente. E quem faz dieta low carb, a grande maioria, 90% ou 100% disso, busca principalmente o emagrecimento, né? Só que o emagrecimento é déficit calórico, só para a turma entender. Se uma pessoa necessita de 2.000 calorias no dia, e ela está consumindo 1.500, o seu organismo de alguma forma vai ter que suprir essas 500, né, que seria o déficit. E dessa forma você vai começando a emagrecer. Quando é uma dieta bem calculada, com todos os nutrientes, é isso que acontece, né? O profissional calcula, coloca um déficit ali que a pessoa no final de 30 dias, 40 dias, vai ter o emagrecimento. Quando a pessoa faz por conta própria, tira carboidrato, tira proteína, tira algum macronutriente por conta própria,
ela tem alguns benefícios, que é o emagrecimento que ela quer, mas tem os malefícios. Por exemplo, o carboidrato, quando você retira, você tem a saúde intestinal piora bastante, irritabilidade, a pessoa fica muito estressada por conta de falta de carboidrato, muitas dores de cabeça, enxaqueca, quem já sofre com isso já tem, por conta que nosso cérebro utiliza glicose como principal fonte de energia, então se você não está utilizando, né, acaba sofrendo um pouquinho com dor de cabeça. E chega um certo ponto que o seu metabolismo se estabiliza. Então se a pessoa necessita de 2.000 e ela está consumindo 1.000 por conta de low carb, ela vai perder peso, vai perder massa muscular, vai perder água, vai perder glicogênio, que é a reserva ali do carboidrato, e gordura também, só que vai chegar um ponto que ela estabilizou, que é o metabolismo, para de gastar 2.000 e começa a gastar 1.000. Então nisso, a pessoa para de perder peso. Pô, fiz a dieta low carb, fiquei muito tempo lá, consegui resultado bacana, só que agora estagnei. Estou ali comendo 2 refeições, 3 refeições no dia, e isso parou, não está acontecendo mais. Então, até aproveitando para falar, a turma que faz isso, você é um exemplo, né? Que um homem me procurou, estava assim com carboidrato um pouquinho baixo e voltou a comer o carboidrato e começou a perder peso. Então, essa questão do vilão é mais por influência do que por parte técnica de informação mesmo nutricional. Inclusive nas redes sociais, muitos, principalmente atletas, né, divulgam, né, que fazem dietas com praticamente carboidrato zero, sim. Mas isso não se aplica a todo mundo, não é verdade? Sobre a questão da pessoa que pratica alguma atividade física, isso foi bom você questionar. Em uma das minhas palestras, uma pessoa me questionou sobre isso. Eu faço corrida, sou maratonista, só que às vezes eu corro em jejum, às vezes eu consumo uma quantidade bem pequena e faço numa boa, não me sinto mal, tal. Aí que está o ponto-chave. Essa pessoa que pratica essa atividade física, ela não consegue ter rendimento, ela pode concluir. Mesma coisa a pessoa vai fazer, vai para uma musculação, às vezes consegue executar todo o planejamento, mas se ela quiser rendimento, se ela quiser talvez aumentar a carga ou fazer mais repetições, vai chegar no ponto que ela não vai conseguir. Não consegue evoluir, né, na verdade. Exatamente, porque o carboidrato é a principal fonte de energia. Nosso organismo, quando precisa de energia rápida, busca o carboidrato, a glicose, para transformar ela em ATP, que já é energia pronta, né? Já se essa energia vier de gordura, tem todo um processo que demora um pouquinho, que aí não consegue ter rendimento. Um cara que está correndo uma velocidade X, se ele quiser uma performance e utilizar gordura como fonte de energia, ele não vai conseguir. Então, para uma pessoa que corre uma ultramaratona, que são distâncias enormes, às vezes passa até 24 horas correndo, se ele utilizar gordura, ele vai ter, não tem problema, porque ele não tem performance, ele não consegue, na verdade, ter rapidez, não é performance, é rapidez, ele fica meio correndo que um pace muito lento, né? Então, limitado, né? Limitado. Se esse cara que consome baixa quantidade de carboidrato quiser correr numa velocidade de 20 km por hora, por exemplo, ele não vai conseguir. Tem a parte fisiológica de condicionamento físico, que ele precisa estar bem preparado, mas por nutriente ele não consegue, vai ser muito complicado ele conseguir. Pode até conseguir, mas um tempo muito extenso para chegar nesse nível de treinamento, né? Jefferson, afinal de contas, quem que precisa de uma dieta low carb? Então, o low carb ele é aplicado como uma estratégia nutricional por uma pessoa que às vezes tem muita dificuldade de emagrecimento, né? Principalmente. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa às vezes já faz uma dieta low carb, só que ela não sabe disso. Um cálculo de gasto energético, na hora que o profissional está prescrevendo, ele divide ali macronutrientes, né? A proteína, o carboidrato e as gorduras. Se esse carboidrato está abaixo ali mais ou menos de 40% do valor total, já é considerado um low carb. Então tem várias partes do low carb. Tem um low carb que é praticamente zero de carboidrato, tem um intermediário, você podemos dizer assim, e tem um que seria o limite. Então você tem que trabalhar individualmente isso. Se uma pessoa já tem um hábito ali de consumir baixa quantidade, você talvez utilize a melhor estratégia com aquela pessoa. Mas a dieta low carb é muito aplicada. Eu particularmente utilizo com alguma frequência em algumas pessoas que necessitam desse planejamento alimentar, dessa estratégia. Perfeito. Ô Jefferson, para quem quer deixar de ser sedentário como eu fui por muitos anos, o que você recomendaria consumir antes de fazer uma caminhada ou uma corridinha leve de manhã? A corrida ou um treino em jejum, ele é perigoso? Então, para a pessoa que é sedentária e está começando a iniciar um processo de atividade física, normalmente não adianta eu querer passar o ideal para ela. Isso a gente chama de adaptação. Então, no começo, talvez a gente utilizar frutas,
sucos, de alguma fonte de carboidrato, mas que a quantidade pequena, para que ela não vá em jejum. Sobre a questão, já respondendo a segunda pergunta, que é se tem algum prejuízo, vai depender qual que é a atividade física dessa pessoa. Por exemplo, se eu vou fazer um treino de tiro, né, que seria um treinamento bem intensivo, eu não posso fazer isso em jejum. Primeiro, que eu não vou ter o rendimento, e segundo, que a chance de eu passar mal é grande. Passar mal no sentido assim, talvez vômito, náusea, tonteira, né, e não conseguir executar esse treinamento. Se uma pessoa que vai fazer uma caminhada e já tem hábito de fazer esse treinamento em jejum, não vejo malefício. É muito individual isso. Perfeito. Depende muito do objetivo. Eu quero hipertrofia. Beleza, quer hipertrofia muscular e está fazendo treinamento em jejum, você não vai conseguir, porque você precisa de energia para construir a massa, no caso, musculatura, né, a massa muscular. E se você não está ingerindo nada para poder construir isso, é muito complicado. Primeiro, que você não vai conseguir ter um rendimento no seu treino, que é o principal, né, o estímulo para poder ter a construção da hipertrofia muscular. E aí, só de não ter o estímulo, você já não consegue ter um resultado bacana, né, no final do seu acompanhamento. Então, o treinamento em jejum, a recomendação vai depender assim, de qual que é o treino dessa pessoa. Se é uma coisa bem baixa de intensidade, eu não vejo problema de ela estar fazendo, caso ela já tenha um hábito de fazer esse treinamento. Ainda mais se, por exemplo, a pessoa se alimentou bem na noite anterior. Exato, também, né? Exato. Porque agora sim, algumas pessoas adotam como o jejum intermitente sem acompanhamento profissional. Sim. E aí corre o risco de passar mal, ter uma hipoglicemia. Sim. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu faço um acompanhamento de um atleta que é profissional de corrida de rua, e ele não consegue fazer o café da manhã, que seria a refeição pré-treino dele ali, antes dele sair para treinar. E aí eu recomendo ele estar fazendo na noite anterior. E no dia, antes do treinamento ou da prova dele, ele faz uma coisa bem simples, alguma refeição líquida ali que não vai gerar nenhum desconforto, ou que ele consiga fazer essa refeição mesmo, né, sem ter nenhum malefício com relação a isso. E aí a refeição, seria a refeição completa dele, entre aspas, assim, para fazer um bom treinamento é na noite anterior. Perfeito. Perfeito. Jefferson, para quem está assistindo a gente agora, eu tenho certeza que é uma dúvida muito frequente das pessoas. Comer a cada 3 horas realmente é o ideal? Sim. Isso daí realmente é uma pergunta muito frequente, tanto de um modo geral, né, pesquisa na internet também, as pessoas me perguntam demais. Realmente necessita de 3 em 3 horas? E a resposta sempre é a mesma. Vai depender muito de cada pessoa, de cada rotina. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa tem hábito de fazer o café da manhã às 7 horas da manhã, e caso ela fosse consumir aí 3 horas, 10 horas seria um horário ideal para ela estar fazendo a sua próxima refeição. Só que a rotina dela não permite, talvez ela está trabalhando em reunião, alguma coisa do tipo, e aí o profissional tem a estratégia de utilizar tipos de alimento que vai aumentar a saciedade dela, normalmente fibras, proteínas, e vai manter ali a saciedade por um tempo maior, que seria ali 4, às vezes até 5 horas mesmo, até chegar na sua próxima refeição, que nesse exemplo seria o almoço. Então a questão de 3 em 3 horas depende muito de como é a rotina dessa pessoa. É até meio clichê a gente falar assim que a dieta é personalizada, porque todos os profissionais falam isso, né? Dieta personalizada, só que realmente tem que ser personalizada. Se o cara é diferente, você tem uma rotina, eu tenho outra rotina, então eu não posso te passar de 3 em 3 horas, às vezes no horário do almoço para tarde a pessoa tem possibilidade de fazer 3 horas da tarde, ótimo, vamos colocar uma refeição 3 horas da tarde. E aí, é bem específico isso, né? Mas de um modo geral, se é uma pessoa comum, ela pode sim fazer de 3 em 3 horas, não tem problema. Essa questão do horários é bem personalizada, é bem individual. E é verdade aquela tese que comendo menos porções em intervalos menores, por exemplo, comendo a cada 3 horas, realmente aumenta o metabolismo? É verdade na sua opinião? Sobre essa questão de metabolismo, eu sinceramente não vejo como que aumenta. O que vai acontecer? A gente tem um gasto calórico que é para digestão. Então a pessoa que está fazendo umas refeições pequenas, né, de 3 em 3 horas, ela tem que ficar gastando energia para digerir aquilo. Por exemplo, você come um pedaço de frango desse tamanho, mais ou menos, e aquilo dali some dentro de você. Seu organismo tem que gastar muita energia para poder quebrar aquilo dali. Então tem uma taxa de gasto calórico que é exclusiva dos alimentos. E o profissional, na hora de fazer prescrição, ele pode utilizar isso como forma de alcançar mais rápido os objetivos dessa pessoa. Aumentando às vezes a proteína, que vai gerar saciedade, vai conseguir manter a massa muscular e vai gastar mais calorias.
Então, de um modo geral, é bem personalizado, é bem individual essa questão de 3 em 3 horas. Jefferson, eu recebi uma pergunta interessante. A pessoa que está tentando perder peso, ela tem dúvida se ela deve cortar fruta. Como é que é a sua opinião sobre isso? Não, cortar fruta não precisa. A ideia do emagrecimento é sempre déficit negativo. Então, no consultório a gente faz ali as avaliações corporais e faz um cálculo que tem uma média ali de quanto que essa pessoa está gastando, de acordo com a rotina, atividade física dela, hábitos alimentares dela também. E aí você consegue acrescentar frutas durante o dia dela sem problema algum. Muito pelo contrário, a pessoa ela deve consumir frutas, porções de fruta durante o dia. Primeiro que hoje em dia todo mundo está na correria, né, de trabalho, faculdade, estudos, etc. E aí fruta é uma coisa prática, maçã, banana, você consegue guardar na bolsa e levar, consumir em qualquer lugar. Fora os benefícios dessa fruta, micronutrientes, vitaminas, antioxidantes. Então, quem está no processo de emagrecimento pode sim. O nutricionista consegue calcular ali, colocar fruta pela manhã, à tarde, 3, 4 porções no dia, sem problema algum, tudo calculado para essa pessoa. Então, resumindo assim, é um mito que achar que para perder peso tem que cortar fruta, né? É um mito, né? É um mito, exatamente. Perfeito. Eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu sinto prazer em comer salada, né? E ainda sem contar que eu não tenho nenhuma restrição alimentar, eu como de tudo. Mas já eu tenho um irmão mais novo, né? Que inclusive pediu para perguntar isso aqui. Ele não consome nenhum alimento que tem cor verde. Sim. Legumes, verduras, nada de verde. O que você recomendaria para ele? Olha só, nesse caso, é um caso bem específico, né? No caso dele, essa questão do verde, eu tenho outros pacientes também que têm algo específico parecido com o do seu irmão. Tem algumas situações, assim, que os alimentos verdes têm diversos micronutrientes, antioxidantes, que seu irmão deixa de estar adquirindo, né? E aí, nessa forma, o nutricionista tem que trabalhar estratégias para conseguir fazer com que ele tenha esses micronutrientes, essas vitaminas durante o dia, através de outros alimentos que ele tem o hábito de comer. Só que, particularmente, eu usaria uma estratégia com ele de tentar criar novos hábitos alimentares. Por exemplo, na salada, alguma coisa verde, talvez pequena quantidade, vamos colocar um molho diferente, alguma coisa que ele goste. Isso é uma das estratégias, né? Dá para você tentar utilizar, colocar alguma coisa de um molho diferente para ele tentar sentir o prazer em comer aquela comida. Se chegar no ponto de, cara, não consigo comer, realmente já tentei de tudo, não dá certo, a gente tem a parte de suplementação, que pode ajudar nesses casos, né? A pessoa não consegue alcançar a necessidade diária de micronutrientes, vitaminas, aí o nutricionista recorre à parte de suplementação, ali, os manipulados, e faz o exame dele, ver qual que são as taxas dele que está baixa e utiliza a suplementação. Mas eu sempre vou trabalhar tentando criar um hábito de alguma maneira, talvez mudar o modo de preparo, acrescentar um outro alimento ali que meio que mascare, para ele ir tentando criar esse hábito de comer. Mas se chegar ao ponto, cara, não dá certo, a gente entra com a suplementação para ele ter o benefício daquele micronutriente. E nesse caso também, eu acho que aumento de ingestão de fibra, por exemplo, aumento consumo de aveia, né? Consumo de fibra para suprir, né? Que ele não consome, né? Das verduras, dos legumes, exatamente. Essa questão aí entra naquele primeiro parâmetro que eu te falei. O profissional vai ter que criar estratégias para ele tentar suprir o que ele não consome naqueles alimentos verdes. Por exemplo, a falta de fibra, você vai ter que ver outros alimentos que podem encaixar na alimentação dele, que ele tem um hábito de comer, para suprir essa necessidade que ele não consegue através dos legumes e das verduras. Então, assim, tem que realmente procurar o profissional porque o déficit de vitaminas e minerais que é o perigo, né, da história. Exatamente. Quando a gente ainda é jovem, isso passa despercebido, mas quando a gente vai avançando a idade, isso muda um pouco, exatamente. Né? Você sente falta, né, desses micronutrientes, desses alimentos de um modo geral, e isso pode acarretar em algumas coisas no futuro, né? Então, se você consegue já meio que interromper esse déficit logo no começo, ali na fase de adolescência, já para a fase adulta, você já evita no futuro próximo você ter esse déficit, desse malefício que é a falta desses micronutrientes. Perfeito. Bom, gente, eu só posso agradecer aqui, a primeira vez que eu estou fazendo, né, com uma pessoa convidada, Jefferson Gonçalves, nutricionista. Jefferson, obrigado. Eu vou deixar o contato do Jefferson aqui embaixo, ok, Jefferson? Pode deixar. E
dependendo se as pessoas enviarem algumas perguntas, a gente futuramente faz uma nova rodada, talvez falando até de suplementação alimentar, sobre performance esportiva, né? Que é um assunto que é o de interesse aqui desse canal, né? Vamos lá, parte 2, né? Parte 2, né? Show de bola. Então, Jefferson, obrigadão. Valeu. Gente, obrigado, até a próxima.